E vou começar explicando algumas questões importantes. Nessa aula de hoje, a gente vai encerrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito provavelmente vai começar a estudar o Pacto Civil, também conhecido como Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Não tenho a pretensão de ler todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aqueles que mais de perto me chamam a atenção, eu estou lendo. Na aula passada, nós lemos todos, né? Nessa aula eu vou tentar resumir um pouco para a gente poder avançar em direção ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Muita gente tem me perguntado sobre prova. Muito provavelmente, na semana que vem, na terça-feira, nós teremos a nossa primeira avaliação. Essa avaliação vai ser uma avaliação pelo Moodle, e aquelas pessoas que não têm acesso ao Moodle, eu quero, né, primeiramente, saber quem são, por meio da Rúbia, né, e eu vou enviar o exercício para que vocês me enviem pelo e-mail. Mas o ideal é que vocês façam pelo Moodle, porque lá eu vou ter as quantidades de vezes, né, que vocês podem fazer e que tipo de pontuação vocês terão, tá certo? Muito provavelmente nós teremos questões de múltipla escolha e de VOF para facilitar tanto a realização do exercício quanto a correção. Tudo bem? Então, muito provavelmente, na terça que vem, nós teremos a nossa primeira arguição. Muito provavelmente não, já vamos marcar? Vamos deixar isso certo? Coloca aí no seu calendário. Terça-feira que vem, nós teremos a nossa primeira avaliação. Ela vai ser pelo Moodle. Professor, não tem acesso ao Moodle, estou sem conseguir entrar no sistema. Não se preocupe. Você vai entrar em contato com a representante de turma, vai passar o seu nome para ela e o seu e-mail para ela. Todo mundo que não tiver acesso ao Moodle vai receber a atividade pelo e-mail, ou muito provavelmente eu vou passar para a Rúbia para ela passar para vocês, tá certo? Eu vou definir de uma forma que vocês não sejam prejudicados. Não sei se vocês viram também, a fim de facilitar, né, o nosso contato, eu vinculei as aulas também no canal do YouTube, porque quando as pessoas, né, informaram para mim que estavam tendo problemas de acessar o Moodle, eu falei, bom, então eu vou criar mais um canal para que a pessoa possa assistir às aulas. Tudo bem? Então, na próxima aula, na terça-feira, né, na próxima aula normal, na terça-feira, nós teremos a nossa primeira avaliação. Essa avaliação vai ser postada no Moodle e quem não tiver acesso ao Moodle vai receber essa avaliação via e-mail. Detalhe, no dia da arguição, vocês vão usar o tempo da aula para fazer a avaliação. Então, nós não teremos a videoaula. Tudo bem? Combinado? Joia? Terça-feira, segundo horário, avaliação de direitos humanos. Certo? Então já deixa marcado Parabéns aí na sua agenda. Tudo bem? Vamos então começar a aula de hoje. Eu estou compartilhando com vocês aqui um texto, né, que é o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deixa eu contextualizar para aquelas pessoas que não acompanharam a última aula. Nós começamos a estudar o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Iniciamos pela Carta da ONU. Nós vimos que a Carta da ONU tem normas que já servem de abertura para a proteção dos direitos humanos, mas não há na Carta da ONU o reconhecimento de direitos materiais, de direitos efetivamente reconhecidos, vamos dizer assim. Nós não temos ali uma previsão, uma descrição de quais são os direitos reconhecidos no plano internacional, tá certo? Mas apenas normas que determinam que os estados e os órgãos da ONU atuem cooperativamente, sempre guiados pela importância maior que é a proteção do ser humano, a vedação do conflito, a manutenção da paz, a proteção das liberdades, dos direitos fundamentais. Perfeito? Vimos isso, e aí eu disse para vocês que pelo fato de que a Carta da ONU não descrevia quais eram os direitos reconhecidos no plano internacional, foi necessário que viesse uma declaração para efetivamente dizer que direitos eram esses. Não num sentido taxativo, mas num sentido exemplificativo. Eu vou explicar mais uma vez o que isso significa. Significa que os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não estão previstos como um rol que pretende ser exaustivo no sentido de que
não são necessariamente só aqueles os direitos humanos. Ali estão direitos reconhecidos no plano internacional como direitos humanos, mas não há vedação de que outros direitos também venham a ser reconhecidos. E essa declaração, como eu disse para vocês na aula passada, foi editada por meio de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que é um órgão da ONU, e, portanto, ela atraiu para si uma discussão referente a qual seria a sua natureza jurídica. Se ela seria uma norma, né, sem força jurídico vinculante, ou se ela seria uma norma com força jurídico vinculante. E eu disse para vocês que, num primeiro momento, prevaleceu o entendimento de que ela era uma norma sem força jurídico vinculante. Mas, num segundo momento, a partir do momento em que foram sendo ratificados tratados internacionais que previam no seu corpo os direitos que já haviam sido reconhecidos na declaração, esses direitos passaram a ser direitos que se encontravam em tratados internacionais ratificados pelos estados, pela grande maioria dos estados, e que, portanto, atestavam que aquelas previsões da Declaração Universal estavam ganhando força vinculativa. E hoje o entendimento que prevalece é o de que a força da Declaração Universal dos Direitos Humanos não é o de uma norma meramente política, não é o de uma recomendação, vamos dizer assim, né? Não é uma mera exortação política, mas é uma norma com força jurídico vinculante. Perfeito? Joia. Então, eu vinha trabalhando com vocês os direitos reconhecidos na declaração. Eu disse, olha, nós temos 30 artigos, né? Na verdade, vou até fazer uma conferência aqui, são 30 artigos, né? E eu li até o artigo 9º e fiquei de explicá-lo. O artigo 9º é um artigo que trata de uma norma extremamente relevante, que é a vedação da reclusão de forma arbitrária. Ou seja, diz assim o inciso 9º, o artigo 9º, melhor dizendo, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O que essa norma quer dizer é que a prisão se autoriza, seja ela uma prisão processual ou uma prisão pena. Vocês vão estudar a diferença entre prisão processual e prisão pena no processo penal, mas eu já posso adiantar que a prisão pena é aquela decorrente de uma condenação transitada em julgado. Essa é uma prisão pena. A prisão processual é uma prisão de natureza cautelar. Perfeito? Então, você tem diversas espécies de prisão processual. Por exemplo, né, no âmbito do processo, você tem a prisão em flagrante, que é uma prisão cautelar, você tem a própria prisão provisória, você tem a prisão temporária, que é uma modalidade de prisão ainda durante o inquérito, e você tem a prisão domiciliar durante o processo e não na fase de execução penal, que também é uma modalidade de prisão provisória. Elas se distinguem da prisão-pena. Seja prisão pena, seja prisão processual, no entanto, elas, para serem válidas, têm que ser determinadas por um juiz competente, no âmbito de um processo, resguardadas as garantias processuais, né, da ampla defesa, do contraditório, ainda que diferidas, ou seja, ainda que exercidas num segundo momento, mas elas não podem se dar de forma sumária, independentemente do esclarecimento dos direitos da pessoa que sofre a restrição. Se isso acontecer, essa prisão é arbitrária e ela deve ser relaxada. Ela deve ser relaxada por meio de mecanismos e de ações que servem a isso. Uma delas é exatamente o habeas corpus, perfeito? Mas não é o único instrumento que nós podemos usar aqui para relaxar uma prisão arbitrária, mas é um dos mecanismos que nós podemos usar. Exilado, né, aqui nós temos um instituto diferente da prisão. Ninguém pode ser exilado no sentido de ninguém pode ser expulso de um estado sem o devido processo legal.
né? Ninguém pode ser arbitrariamente enviado para fora do país sem o devido processo legal. E nós sabemos que existem vedações hoje à própria possibilidade, por exemplo, de extradição, né, de expulsão, de proibição de entrada. Existem limites, né, que devem ser respeitados, e esses limites todos estão estabelecidos em normas jurídicas. Quando eu digo, então, que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, eu quero dizer que não é que a prisão, né, não é que a detenção sejam vedadas, é que elas devem respeitar o devido processo legal. Perfeito? Perfeito? Artigo 10º. Diz assim: todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre os direitos e os deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Esse artigo, né, o artigo 10º, é um artigo importante porque ele estabelece que é assegurada a qualquer pessoa uma audiência em que ela possa ser ouvida, em que ela possa se defender contra as acusações que lhe são dirigidas, e essa audiência vai servir exatamente para que ela possa produzir as suas provas orais em prol da sua versão. Uma coisa que a gente aprende no direito e que é muito, muito, muito importante é que todo e qualquer fato tem pelo menos duas versões. O que a gente busca por meio do processo é validar uma dessas versões. A versão que prevalece no processo é aquela que se tem por mais correta. Obviamente, para que essa versão seja acreditada, eu tenho que respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, o direito de audiência, que é uma feição do direito de defesa. Se eu não faço isso, eu estou dando margem ao questionamento desta versão. E o próprio produto do processo acaba se tornando um produto questionável. Por quê? Porque o meio de produção, né, desta versão final, né, deste veredito, não foi um meio válido. Bom, eu quero mostrar para vocês, aproveitando a oportunidade, uma outra coisa aqui que tem a ver com esse artigo e com outros dispositivos que a gente ainda vai ler, tá? Deixa eu abrir aqui, só um momentinho. Eu estou abrindo aqui um resumo de processo penal, né, que eu utilizo para estudar, utilizei para estudar para os concursos, né, que eu realizei até hoje, tanto aqueles que eu fui aprovado, quanto aqueles que eu não fui, né? Então, eu quero aqui projetar rapidamente para vocês muita gente deve estar se perguntando se essa audiência que eu acabei de referir, né, que eu acabei de mencionar, é a audiência de custódia, que é uma audiência que tem que ser realizada após a prisão de qualquer pessoa para aferir se aquela prisão é válida ou não, se ela tem algum vício e se durante a prisão o sujeito, né, que está sob a custódia do Estado sofreu algum tipo de violação aos seus direitos. A resposta é não. Aquela audiência que eu acabei de falar tem a ver com o direito de defesa, né, que a pessoa tem direito, né, a uma justa e pública audiência para fazer prova e para que efetivamente possa produzir, né, e apresentar elementos para justificar, para embasar a sua versão dos fatos. Essa aqui é uma audiência que acontece durante o processo, audiência de instrução e julgamento, no nosso caso. Tá? A audiência de custódia é uma outra audiência, ela tem previsão no Pacto de São José da Costa Rica,
um tratado que a gente também vai estudar, que é exatamente a Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto São José da Costa Rica são o mesmo tratado, só com nomes distintos, tá? A audiência de custódia, portanto, gente, ela está prevista no artigo 7º, inciso 5º do Pacto de São José da Costa Rica. E, recentemente, né, nós temos ali, na reforma do Código de Processo Penal, algumas menções em relação a esse assunto, tá? Mas eu vou deixar isso para a matéria de processo penal, beleza? Claudiana, eu vou apertar um botão aqui, se você cair eu peço para você voltar, tá bom? Acho que você está com o vídeo travado. Bom, então vamos lá. Essa audiência é necessária para o devido processo legal. É a audiência na qual a pessoa vai ser chamada para produzir as suas provas em nome da sua versão dos fatos. Não há devido processo legal sem o direito à audiência, que é uma faceta do direito de defesa. Vejam que a gente começou a estudar aqui, garantias de natureza penal e processual também são direitos humanos. Artigo 11. Artigo 11. Todo ser humano, aqui, ó, estamos aqui, tá? Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. É a presunção de inocência, ou, para alguns autores, o estado de inocência. Ninguém é presumivelmente culpado. A pessoa entra no processo com presunção de inocência. Por isso é que cabe ao órgão acusador produzir as provas para justificar a condenação. Se ele não consegue produzir essas provas, prevalece um princípio que é o princípio in dubio pro réu, né? Na dúvida razoável, é melhor que eu inocente alguém, né? Do que efetivamente condenar com base em uma questão que eu não tenho efetivamente provas. O ônus probatório no processo penal recai sobre o órgão acusador, que no caso do Brasil é o Ministério Público. Beleza? Continuando aqui, ó. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento que foi praticado, né, não constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é o princípio da legalidade no âmbito do direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, você não pode ser penalizado por uma conduta que, quando praticada, não era considerada criminosa. Esse aqui é o princípio da legalidade. E o reflexo dela, né, também é a segunda parte do inciso 2 do artigo 11, também é, né, uma face do princípio da legalidade tributária. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, a pena que vai ser aplicada em decorrência da prática de uma conduta criminosa tem que ser aquela vigente ao tempo da conduta praticada. Se, eventualmente, houver uma mudança da lei que reduz a pena, você vai se beneficiar por esta redução. Mas se a lei aumentar a pena, você vai sofrer a pena que era vigente no tempo da sua conduta. Porque esta é uma garantia do direito penal. Você não pode ser penalizado à época da conduta por uma pena que não era aquela prevista para a conduta. Isso aqui em nome da segurança jurídica também, e em nome da proteção do indivíduo. Perfeito? Inciso 11, acabamos de ler, tem a ver com a proteção do ser humano contra a presunção de culpabilidade e também a proteção do ser humano, que é assentada no princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Em outras palavras, é isso que está dizendo o artigo 11, inciso 2. 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Isso aqui, gente, é o direito à intimidade privada, né? Eu sempre brinco
quem geralmente gosta de questionar a validade dos direitos humanos, né, dizendo que esses direitos são direitos que protegem pessoas que estão à margem da lei, se esquecem, por exemplo, do direito à intimidade privada. E se esquecem que se nós não afirmarmos cotidianamente a importância do respeito, né, à intimidade privada, nada impede que no futuro você tenha a sua casa eventualmente invadida e literalmente, né, não só invadida, mas revirada, porque não haverá nada que proteja o seu domínio privado contra esse tipo de violação. Nada vai impedir, por exemplo, que alguém, né, compre um drone e filme você dentro da sua casa. Esse é um direito básico, é um direito fundamental, é um direito que merece proteção. Perfeito? Artigo 12, então, fala da proteção da vida privada. Existe o domínio público e existe o âmbito privado, né? O âmbito privado é o âmbito em que prevalece o princípio da autonomia privada, da autonomia da vontade, que é exatamente a autonomia do sujeito, obviamente resguardados os limites legais. No âmbito público, né, prevalece a ideia, né, da autonomia privada, óbvio, porque ela é regulada pelo direito, mas também a autonomia pública, que é a ideia de que no âmbito público serão debatidos os assuntos que extrapolam a simples dimensão do indivíduo, criadas normas por meio da soberania popular, né? É onde nós vamos falar com mais propriedade, né? Serão discutidas as questões de interesse da sociedade e criadas as normas para regular o convívio em sociedade. Esse é o domínio público, né? Ele não diz respeito a questões particulares, ele diz respeito a questões da sociedade. A intimidade privada, ela é resguardada no domínio privado, não no domínio público. Mas nem no domínio público eu posso admitir toda e qualquer coisa, toda e qualquer atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês vão se lembrar, alguns certamente não, outros sim, de uma... Ela era atriz, né? Depois virou apresentadora, depois sumiu. Que era a Daniela Sicarelli. Daniela Sicarelli, ela foi casada, né, com o Ronaldo Fenômeno, né? E ela teve um evento, né? Depois que ela já tinha se separado do Ronaldo Fenômeno, inclusive o casamento durou muito pouco, né? Em que ela estava com um namorado numa praia e ela foi filmada por paparazzis, né? Tendo uma relação sexual com o namorado. Eles estavam numa praia afastada e tal, e o paparazzi vinculou aquele vídeo pela internet. E a alegação do paparazzi é que eles estavam num ambiente público e que, portanto, ele tinha o direito de filmar, porque ela era uma pessoa, né, com uma notoriedade pública, ela era uma atriz, então aquele ambiente ali não a resguardava contra nenhum tipo de filmagem. E esse paparazzi perdeu, né? Ele foi obrigado a indenizar a Sicarelli. Né? Por quê? Porque existem algumas invasões que nem no domínio público são admitidas, em nome exatamente do direito à intimidade privada. Beleza? Aconteceu, gente. Inclusive, o vídeo, até hoje, é encontrado na internet, tá certo? Só para vocês terem ideia da importância dos direitos humanos. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Inciso 2. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Isso aqui é o direito de deambular, direito à liberdade de locomoção, né? Ir, vir ou permanecer. Inclusive, sair do país e voltar quando quiser. Isso é um direito básico, um direito essencial. Toda pessoa que questiona os direitos humanos tem que se perguntar, bom, eu primo pela minha liberdade de locomoção? Eu primo pelo meu direito de ir e vir? Se eu primo pelo meu direito de ir e vir, eu tenho que respeitar os direitos humanos, porque o direito de ir e vir é um direito humano, um direito essencial, um direito básico. Professor, mas nós estamos vivendo uma época, né, que é uma época excepcional de pandemia, com um estado de calamidade pública decretado, né, em que nós não podemos circular livremente. Isso é válido?
Sim, meus caros, é válido, porque não são vedadas limitações aos direitos fundamentais. Nenhum direito humano, nenhum direito fundamental é absoluto. O que nós precisamos aferir caso a caso é se as limitações são justificáveis, ou seja, se elas são compatíveis com o núcleo essencial daquele direito. E é claro que no momento que nós vivemos, né, até para a proteção de outros direitos, seria válido pensar na limitação da liberdade de locomoção. Tá certo? Claro, a gente pode aprofundar isso em estudos de direito constitucional, em estudos de direitos humanos. Alguns autores vão dizer, por exemplo, que o instituto que nós vamos utilizar para aferir se essas restrições que advêm de leis ou de decretos são válidas é o princípio da proporcionalidade. Eu tenho particularmente uma série de reservas a este princípio, mas o fato é que a doutrina dominante entende que, se as limitações passarem pelo teste do princípio da proporcionalidade, elas serão consideradas válidas. O que você não pode fazer, de acordo com a maior parte dos pensadores, é esvaziar o direito, né? É eliminar qualquer tipo de possibilidade de exercício desse direito. E, obviamente, que nós não restringimos o direito à liberdade de locomoção a esse ponto. Tanto que os serviços essenciais estão abertos, tanto que você pode sair para comprar o seu alimento, só não é admitido que você frequente determinados ambientes, que você efetivamente, né, esteja em alguns lugares sem a devida prevenção, exatamente para não alastrar uma doença. Não é um direito absoluto, comporta restrições como qualquer outro direito. Até o direito à vida comporta restrições. Pensa, por exemplo, na possibilidade da pena capital em caso de guerra declarada. Essa é uma restrição ao direito à vida, né? Então, se nem o direito à vida é um direito absoluto, que dirá o direito à liberdade de locomoção. Mas é claro que os direitos protegem uma série de ações e o núcleo essencial do direito tem que ser preservado sob pena de violação desse direito. Beleza? Ficou claro isso? Podemos avançar? Então, o artigo 13 fala da liberdade de locomoção, inclusive de sair e voltar do próprio Estado, não há problema nenhum com relação a isso. Há uma dúvida. Professor, eu tenho o direito de sair do Estado e voltar para o meu Estado. Tudo bem, mas e se o Estado para o qual eu pretendo ir exige determinados requisitos? Por exemplo, exige visto, exige passaporte, eu tenho que levar? Bom, o passaporte é a sua identidade fora do seu Estado, você tem que levar. E o visto? Se o país de entrada exige o visto, é claro que você tem que apresentar, tá bom? São também restrições que são consideradas proporcionais, válidas e que se compatibilizam com o direito à liberdade de locomoção. Perfeito? Vamos avançar. 14. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar ou de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Isso aqui é o direito de asilo, é um instituto do direito internacional que tem uma finalidade, né, de proteger as pessoas contra perseguições políticas. Todas as vezes que a pessoa for perseguida politicamente, ela pode pedir asilo, amparo em outro estado. Esta possibilidade não justifica, no entanto, né, a possibilidade de alguém que está sendo devidamente processado por um crime comum ou por um crime, né, que nós chamamos de crime de jus cogens, crimes contra os direitos humanos, possam pedir asilo. O asilo é um instituto relacionado à perseguição política, apenas e tão somente. Existe outro instituto que é muito próximo do asilo, mas é mais amplo, que é o Instituto do Refúgio, que engloba outros tipos de perseguição, além da perseguição política. Envolve, por exemplo, perseguição por motivo religioso, por motivo de pertença a grupo, étnico, por nacionalidade, mas a gente vai deixar isso para um segundo momento. O direito de asilo, portanto, é um direito humano fundamental e está reconhecido como tal na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A Hannah Arendt, que é uma autora que eu já citei algumas vezes nas nossas aulas,
sempre dizia que o direito de nacionalidade é um direito essencial, básico, porque uma das formas, né, de negar à pessoa o direito de ter direitos é negando a essa pessoa o direito a uma nacionalidade. Na Alemanha nazista foi exatamente o que aconteceu com os judeus, né? Outra questão importante ainda em relação ao direito à nacionalidade é que ainda hoje, no mundo, nós temos situações de apatridia. O que é o apátrida? É aquele que não tem uma nacionalidade. Pode parecer estranho, mas nem todos os estados adotam, como o Brasil, o critério do ius soli, ou seja, nasceu no Brasil, é brasileiro. O Brasil adota também outro critério, que é o ius sanguíneo, né? Filho de brasileiro é brasileiro. Vamos falar assim de forma simplificada. Nós temos requisitos? Temos, mas em linhas gerais, o Brasil adota tanto o ius soli quanto o ius sanguíneo. Há países que adotam só o ius sanguíneo, ou seja, se você não for, de alguma forma, filho de alguém que seja nacional daquele estado, ainda que você nasça lá, você não vai ser nacional daquele estado. Então, se você nasce num estado que adota o critério do ius sanguíneo, né, e o seu estado, né, o estado dos seus pais, não adota o ius sanguíneo, adota só o ius soli, você não vai ter nacionalidade. Só que o direito internacional dos direitos humanos, ele exorta os estados a criarem critérios para eliminar essa situação, justamente pelo fato de que a nacionalidade é um direito humano, um direito básico. Perfeito? Podemos avançar? Eu estou trabalhando aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu resolvi tratá-lo de uma forma mais, vamos falar assim, mais aprofundada, né? Artigo por artigo, porque quando a gente for estudar o Pacto Civil, o Pacto Social, eu já vou poder pular, porque muitos dos artigos que eu estou mencionando aqui vão ser repetidos lá. E aí eu vou poder tratar de forma mais específica de alguns direitos em especial que merecem um olhar mais cuidadoso. Perfeito? Artigo 16. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua adoração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Isso aqui, gente, é numa norma que protege as pessoas, né? Em relação à sua liberdade de escolha, né? Na hora de contrair matrimônio. Há também, né, a menção à isonomia dentro do casamento. Então, há uma ruptura aqui com aquela visão patriarcal de que na família, né, você tem um líder e alguém que segue necessariamente as ordens desse líder, né, desse, vamos falar assim, chefe da família, né? A ideia de que nas famílias hoje você tem uma relação de igualdade entre os cônjuges, isso é um direito humano, ninguém pode ser obrigado a contrair matrimônio, isso aqui pode parecer uma norma trivial no Estado brasileiro, né? Pelo menos até agora, né? Mas não é uma norma trivial em outros estados, tá? E, além disso, há uma previsão de proteção do instituto familiar. Vejam que não há uma definição de um conceito fixo de família. Nos direitos humanos, nós trabalharemos com a família como um instituto plural, ou seja, ela não estabelece um conceito em relação a este instituto. Isso não significa dizer, né, que valorativamente você tenha que avaliar positivamente um ou outro arranjo familiar. O que o direito internacional dos direitos humanos está dizendo é que não há possibilidade de recriminar uma unidade familiar pela sua disposição. Todas elas são válidas à luz do direito. Elas não estão trabalhando sob uma perspectiva religiosa, elas não estão trabalhando sob uma perspectiva, por assim dizer, fora do direito. Elas estão trabalhando dentro do direito, tá certo? Mas, qualquer que seja a disposição desta família, é importante dizer que ela merece proteção do Estado e da sociedade. Perfeito? Olha só a extensão dessa norma, que coisa interessante. Beleza? Alguma dúvida até aqui ou podemos partir para o 17? Eu preciso de um retorno de vocês, porque senão nós vamos ver muita coisa. Está bem claro.
Professor, Quem está falando? você disse, João, Sim, boa João. noite. Boa noite. Você disse sobre o reconhecimento agora dos direitos humanos perante a família neste último artigo que você disse. O que seria a disposição familiar? Poderia ser composta por homem e filho? Esse seria o reconhecimento? Qualquer um que Vamos lá. seja, seria família. No artigo, você não tem uma descrição de um modelo familiar. Você tem só a seguinte norma: a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade do Estado. Eu fiz uma análise com uma reflexão para além do que está escrito no artigo. Estou dizendo, olha, se ele não define um modelo de família, e como nós vamos ver, né, em outras normas de proteção de direitos humanos, você vai ter uma abertura para diversas exposições de família. Eu quero dizer o seguinte: você protege a família tradicional, homem, mulher, filhos. Você protege a família, né, que é constituída entre os pais e os filhos. Você protege a família que é constituída entre os irmãos. Você protege a família que é constituída por pessoas do mesmo sexo. Você protege qualquer modelo de família que é amparada pelo direito. É isso que ele está dizendo. Na verdade, o artigo não aprofunda nesse ponto. Ele só diz que a família é um núcleo natural e que tem proteção da sociedade do Estado. Mas, no atual estágio de proteção jurídica do Instituto Familiar, não há espaço, num ambiente democrático e que respeita os direitos humanos e a vedação da discriminação, para a proteção de apenas um modelo, entendeu? Então, você tem abertura aqui para a proteção dos mais diversos modelos de família, que, repito, não invalida a concepção individual sobre a adequação ou inadequação de um modelo, mas para fins de direito, todos os núcleos familiares válidos devem ser respeitados. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Não, perfeito, professor. Uma coisa que Obrigado. muita gente fica na dúvida, porque, por exemplo, mesmo com essa abertura, você tem determinadas limitações. Por exemplo, no Estado brasileiro é vedada a poligamia. Então, uma família, né, que fosse constituída a partir de uma estrutura poligâmica, ela não seria protegida. Por quê? Porque a poligamia é vedada dentro do Estado brasileiro. Perfeito? Então, essa é uma questão importante. Inclusive, existem normas, né, de natureza penal que proíbem a admissão desse tipo de disposição familiar. Há quem critique essas normas, mas é ainda o estágio atual do nosso sistema. Nada disso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos deixa muito claro é que é importante a proteção do Instituto Familiar. Perfeito? Joia? Perfeito. Joia. Então vamos avançar. Artigo 17, meus caros. Todo mundo está vendo, né? Todo mundo está acompanhando. Acho que dá para ir nesse ritmo que nós estamos, não dá? Eu posso continuar a leitura, pessoal? Me dá um feedback aqui. Porque às vezes eu estou achando que eu estou numa velocidade razoável, né? Mas eu estou muito rápido. Eu acho que não, né? Todo mundo está acompanhando, não está? Sim? Joia. Então eu vou ler o artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Olha o direito de propriedade aí. Eu acho engraçado, eu acho muito engraçado, um discurso atual, né, contra os direitos humanos, mas que afirma o direito à liberdade e o direito à propriedade. Ele é engraçado, em alguma medida, porque ele, ao mesmo tempo, é fruto, né, de uma visão ideológica, porque é uma visão liberal tradicional, né, libertária, vamos dizer assim, né, porque para o libertário só existem basicamente dois direitos: a liberdade, principalmente a liberdade contratual, e a propriedade. O resto, nada disso vale, nada é efetivamente mais importante que esses dois direitos. Então, já é uma visão ideológica em relação aos direitos. Mas, ao mesmo tempo, como é que você desacredita os direitos humanos se você está invocando dois direitos como direitos de importância excepcional? É muito questionável. O que eu quero dizer é que o direito de propriedade é um direito fundamental. É um direito de viés liberal, mas é um direito fundamental. Tá? Ele não é um direito absoluto. E não é há muito tempo. Não é de agora. Não se admite hoje
que a propriedade seja usada para qualquer tipo de finalidade. Apesar do que nós escutamos, né, hoje no meio político, seria impensável que eu utilizasse minha propriedade, por exemplo, para, plantar maconha, ou para realizar atividades ilícitas, por exemplo, né, usar a minha propriedade para escravizar pessoas, né, para utilizar a mão de obra não remunerada, ou para utilizar a mão de obra ali com pessoas vivendo em situações extremamente desumanas e degradantes para lucrar em cima disso. Isso não é admitido. Por quê? Porque, nesse caso, o meu direito de propriedade não cumpre a função social da propriedade, que é um limite ao direito de propriedade. Existem limites também ambientais ao direito de propriedade. Né? Você tem bairros, por exemplo, que não podem edificar acima de determinada altura. Você tem que respeitar áreas verdes. Aí as pessoas ficam assim, mas para que isso? Isso é uma bobagem, isso é uma intervenção indevida do Estado na propriedade privada? Aí quando nós temos, por exemplo, uma chuva, como aquela que acometeu Belo Horizonte há pouco tempo atrás, as pessoas começam a refletir, é por isso que tem que ter área verde, é por isso que a gente não pode edificar a partir de uma determinada altura, porque senão, né, a canalização não aguenta. Por aí, né? É por isso. A gente começa a ter, por exemplo, doenças que são doenças, né, que claramente decorrem do desmatamento, e aí as pessoas, porque, né, aqueles insetos, né, que estavam lá na floresta começam a vir para o meio urbano, e as pessoas começam a se perguntar, por que isso está acontecendo e tal? Veja, nem o direito de propriedade é absoluto. Ele tem que cumprir uma função social e tem que cumprir uma função ambiental. Mas desde que cumpridas essas funções, ele não pode ser expropriado, a pessoa que é titular de direito de propriedade não pode ser expropriada, né, do seu bem, a menos que seja devidamente compensada. E por devidamente compensada, entenda-se uma justa e, em regra, prévia indenização. Tá certo? É isso que diz aqui, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Não se enganem, né? O poder público, o Estado pode desapropriar alguém? Pode, eventualmente, né? Se ele for ampliar uma via, for construir, né, um hospital, ele pode desapropriar. Mas a pessoa que é desapropriada, ela tem direito a uma justa indenização. Por quê? Justamente porque a propriedade é um direito fundamental, previsto na nossa Constituição. Constituição que eu acabei descobrindo, né, há mais ou menos, né, uma semana e meia, que é, por assim dizer, nunca é justa. Quem falou isso? Quem falou? A indenização nunca é justa. Legal, né, esse comentário. Luciano. Oi, Luciano, olha só. Essa é uma questão interessante. Oi? Luciara. Essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, eu trabalho no Ministério Público e os processos que mais demoram são os processos de desapropriação, justamente pelo fato de que não se chega a um consenso em relação ao valor da indenização. Sempre há uma divergência, mas essa divergência ela pode ser discutida processualmente, tá bom? No processo de desapropriação, você terá, inclusive, a possibilidade de realização de perícia por um perito escolhido pelo juiz, ou seja, um perito imparcial, para avaliar o bem, para aferir, né, quanto ele efetivamente vale, se aquela indenização que foi paga, por exemplo, para justificar a imissão na posse, ela é suficiente ou não, tá bom? Então, esse seu comentário é interessante, porque realmente não há um consenso em relação ao valor da indenização que vai ser paga. Mas, se não houver um consenso, essa questão pode ser judicializada. Beleza? Eu aproveitei o seu comentário para fazer essa explicação. Isso, inclusive, está pressuposto nessa ideia aqui, de ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Se eu tolhesse a possibilidade de a pessoa discutir se a indenização que é proposta é válida ou não, eu estaria tolhendo, em alguma instância, né, aquela pessoa do seu direito de propriedade de forma arbitrária. Então, o comentário foi bem legal, porque é por aí mesmo, tá? Nem sempre é justo. E para definir se ela é justa ou não, você pode, inclusive, recorrer ao Poder Judiciário. Perfeito? Todo mundo entendeu esse comentário aqui? Eu agradeço mesmo pelo comentário da colega, porque me permitiu fazer essa explicação. Tá vendo? É muito importante essa interação, viu, gente? Joia? Luciara, ficou claro?
Joia. Então vamos seguir. 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática de culto e pela observância em público ou em particular. Direito à liberdade de crença e de consciência. Recentemente, né, eu tenho visto, e eu não queria ter tantos exemplos recentes assim, tão próximos a nós, de violação de direitos humanos. Eu realmente não queria. Eu digo que as minhas aulas, elas têm ficado muito mais ricas de exemplos, mas não com os exemplos que eu queria dar. Porque são exemplos de violação de direitos humanos ou de desconhecimento completo da razão de ser desses direitos. Por exemplo, a liberdade de crença e de consciência. Há autores que dizem que a raiz do Estado de Direito está na proteção da liberdade de crença e de consciência. O Estado, que já foi um Estado confessional, e nós temos Estados confessionais até hoje, né? Estados teocráticos, que adotam uma religião apenas como religião oficial e invalidam todas as outras, né? Exatamente para preservar o sujeito e preservar a liberdade que esse sujeito tem de crer ou descrer, é que nós estabelecemos o Instituto do Estado Laico. O Estado laico não é um Estado averso à religião, um Estado, por exemplo, que se diz arreligioso. Não necessariamente. O Estado laico é aquele que tolera as mais diversas manifestações religiosas no seu âmbito, exatamente porque ele não tem uma religião oficial. E é exatamente porque ele não tem uma religião oficial que ele não pode beneficiar uma em detrimento da outra. Eu vejo gente falando, por exemplo, né, esbravejando contra o Estado laico, e eu posso falar, porque aqui eu não estou falando, né, especificamente de ninguém, eu sou protestante, então eu posso dizer, às vezes as pessoas, né, se arvoram a condição de protestante, questionando o Estado laico, e eu fico assim, meu filho, deixa eu te falar, o Estado laico é uma conquista da reforma protestante, porque se não fosse o protesto, né, contra os abusos da religião católica, nós teríamos até hoje, no mundo ocidental, um Estado majoritariamente adepto da religião católica, né? Então eu fico me perguntando se as pessoas realmente entendem o contexto do surgimento dos direitos humanos, o porquê de determinados institutos, o Estado, né, que melhor protege a liberdade de crença e consciência é o Estado laico, justamente porque ele não estabelece privilégios em favor de uma em detrimento de outras. Mesmo o Estado laico, veja, mesmo assim, mesmo com esta vedação de privilegiar umas em detrimento de outras, ainda há um privilégio, porque as religiões majoritariamente aceitas como válidas, geralmente, né, recebem abonos que outras religiões não recebem. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu tirar um exemplo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação, né, que dizia respeito aos sacrifícios de animais por religiões de matriz africana. Essas religiões, geralmente, são religiões minoritárias no contexto em que nós vivemos, e elas são extremamente estigmatizadas. Né? O Supremo teve que vir e decidir que elas poderiam, né, se utilizar da prática de sacrifício de animais, desde que esses animais não fossem submetidos a maus tratos, né, desde que o sacrifício respeitasse determinados procedimentos. Isso é uma prova cabal, né, de que determinadas religiões realmente ainda são estigmatizadas. Né? Ainda assim, veja, ainda no Estado laico, nós temos religiões que são privilegiadas em detrimento de outras. Imagine se nós tivéssemos, né, de volta um Estado confessional. Eu falo sempre assim, o Estado confessional é ótimo se você professa a religião que o Estado também professa. Porque se a sua religião não for a do Estado, meu amigo, se prepare. Muito provavelmente você vai ter problemas para manifestar a sua religião de forma pública, sobretudo, né, porque você vai, muito provavelmente, questionar alguns pressupostos da religião oficial. Tá certo? Então, tome cuidado com isso. Quando você for, né, defender os seus pontos de vista,
Não tem problema você defender nenhum tipo de ponto de vista, mas saiba o que efetivamente você está criticando. Porque acontece muito das pessoas criticarem por criticar e, às vezes, caírem em contradição, sabe? Criticarem uma coisa achando que estão fazendo algo, né, que vai beneficiar a si mesmo, quando, na verdade, o que acontece é exatamente o contrário, né? Então, em nome da liberdade de crença, consciência, né, nós precisamos defender o Estado laico. É a melhor forma de nós termos resguardado esses direitos. Repito, Estado laico não é Estado laicista. Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é um Estado que não toma partido em relação a determinadas religiões, tá certo? Ele adota uma postura relativamente neutra, no sentido de que ele não vai privilegiar uma em detrimento de outra, beleza? Nesse Estado, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de consciência se torna mais facilmente exercível. Artigo 19, e eu vou fechar a aula no artigo 20, tá? Vão ficar faltando 10 artigos para a gente fechar a Declaração Universal. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente das fronteiras. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito essencial, intimamente ligado com as democracias, que tem uma faceta individual e uma faceta coletiva, né? A liberdade de imprensa tem relação com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela, se for tolhida, acaba por inviabilizar não só o Estado de Direito, mas um Estado democrático, né? O que vem a ser a liberdade de expressão? A liberdade não só de expor as suas opiniões, mas de se portar de forma a expressar aquilo que você efetivamente pensa acerca de um determinado assunto. E aí nós chegamos em pontos sensíveis, né, que envolvem, por exemplo, a exortação de determinados estados de coisa, ou, eventualmente, envolvem discursos de ódio. A pergunta que eu faço é: o direito à liberdade de expressão é um direito absoluto? A resposta é: claro que não. Nenhum direito é absoluto. O direito à liberdade de expressão não me dá o direito, né, de cometer crimes, por exemplo. Em nome da liberdade de expressão, eu não posso ofender a integridade física de alguém, eu não posso ofender a integridade moral de alguém, eu não posso caluniar alguém, eu não posso injuriar alguém, eu não posso difamar alguém. Porque se eu faço isso, eu vou responder penalmente. Se eu vou responder penalmente, como eu posso dizer que a minha conduta estava amparada por um direito humano fundamental? Então, todos esses casos concretos, né, que envolvem discurso de ódio, que envolvem depredação de bens particulares, de bens públicos, todos esses casos, igual aconteceu, por exemplo, em 2013, né, com os Black Blocs, não sei se vocês se lembram dos Black Blocs, né, que em nome da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, saíam quebrando tudo, ou eventualmente, né, aquelas pessoas que querem expressar a sua opinião e começam a agredir umas às outras. Veja, nada disso é amparado pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a liberdade de expressar a sua opinião, a liberdade de se portar de uma forma, né, livre, desde que respeitados os parâmetros do direito. Né? Isso não me dá o direito de ofender alguém, de discriminar alguém. Perfeito? E esse é um debate extremamente... Eu estava na manifestação, não a favor dos black box. Não, tudo bem. A manifestação de 2013 era uma manifestação legítima, tá? Totalmente legítima. Os black blocs não. Perfeito? Inclusive, sim, professor. É a favor da liberdade de expressão, mas toda manifestação repreendia a forma daqueles black blocs entrar quebrando coisa totalmente fora da presença. Eu sempre falo o seguinte: toda manifestação, em geral, né, num ambiente democrático, tende a ser uma manifestação pacífica. Qualquer manifestação popular com um grande acúmulo de pessoas, né, tende a ter dentro, né, dos seus integrantes algumas pessoas mais radicais. Basta você analisar, por exemplo,
né? Quem gosta, né? Por exemplo, gosto muito. Quem já foi em jogos de futebol sabe disso, né? A maior parte das pessoas que vão aos estádios não estão a fim de briga. Você tem uma minoria que está a fim de fazer confusão. A mesma coisa acontece nas manifestações populares, perfeito? A causa da manifestação, né? O objetivo da manifestação em si era extremamente legítimo, né? E o problema é que algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, uma minoria, extrapolou, né, dos limites da sua liberdade de locomoção, da sua liberdade de expressão, tá? Só para terminar e fechar a aula com uma grande polêmica, né, que na verdade não era para ser polêmica, mas acaba sendo no momento de polarização política que nós estamos vivendo. Professor, e uma manifestação em prol, né, do retorno da ditadura civil-militar, em nome da intervenção militar, em nome do AI-5? Né, uma manifestação em nome do AI-5, em defesa do retorno do AI-5, já é uma contradição em termos, porque o AI-5 proibia a liberdade de expressão e a manifestação popular. Então já é uma contradição. Uma manifestação que invoque, né, imperativos de ação contrários à Constituição, no meu modo de ver, violam a própria Constituição. Então, eles não podem ser considerados, no meu modo de ver, manifestações legítimas. Não é que as pessoas não possam sair e expressar a sua opinião, mas elas tocam aquela linha tênue entre a legitimidade e a ilegitimidade da pauta que elas defendem. As pessoas podem sair, podem dizer o que quiserem, ninguém vai prendê-las por conta disso, né, por conta da liberdade de expressão, mas o que eu estou discutindo aqui é a legitimidade da pauta, percebe? Se elas não tivessem liberdade de expressão, elas não poderiam sair para defender o que quer que fosse. Agora, nós podemos discutir em qualquer momento histórico se uma manifestação é legítima ou não. Aí eu não estou aqui defendendo a liberdade de expressão em si. Elas têm a liberdade de expressão, mas o que elas defendem é legítimo? Percebe? Isso nós podemos debater em qualquer tipo de manifestação. Beleza? O que, obviamente, vai extrapolar os limites da liberdade de expressão são ações que contrariam direitos de outras pessoas. E aí a gente precisa parar para pensar, né, se manifestações contrárias à democracia não acabam por violar, né, o direito de outras pessoas. Eu vou encerrar a aula com essa provocação. E na próxima aula a gente começa com a leitura do artigo 21, tá bom? Todo ser humano tem liberdade de reunião, artigo 20, né? Nós vamos começar o artigo 20, liberdade de reunião e liberdade de associação, que estão intimamente relacionados com a liberdade de expressão. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de baixar a aula, de assistir. Se você não conseguir baixar, eu vou publicá-la lá no Moodle. Se você não tem acesso ao Moodle, eu vou publicar no meu canal do YouTube para você assistir. Lembre-se sempre que a nossa disciplina é a disciplina de Direitos Humanos. Lá tem outras aulas de outras disciplinas, tá bom? Assista as de Direitos Humanos. E para aqueles que não têm acesso ao Moodle, eu peço que busquem, né, aqueles que estão, né, aqueles que são responsáveis por resolver essa questão, tá? Dentro do Isabela. E, se eventualmente, até na terça que vem, você não tiver resolvido essa questão, eu vou passar o exercício para você pelo e-mail. Mas isso é exceção, não é a regra. A regra é que todos aqueles que estão aqui façam o exercício pelo Moodle, tá bom? Até lá, gente. Até segunda-feira, então. Professor. Oi. Aqui, quanto à prova, muitos alunos ficaram em dúvida, e eu também. Vai ser toda aquela matéria do questionário ou não? Tudo. Tudo. Eu imaginei que você falasse. Tudo. Nós estamos na faculdade, né, gente? Faculdade é isso, né? Faculdade não é balbúrdia, não. Faculdade é onde a gente aprende a pensar, aprende a refletir, a gente tem acesso a um conteúdo volumoso, né? E a gente tem que ler, tem que estudar aí, exatamente para que vocês voltem na matéria, revejam, é que eu vou cobrar tudo, tá bom? Mas nada além daquilo que nós estamos estudando em nossas aulas, tá bom? Ok, muito obrigada. Sem problema. Uma coisa adicional aqui. Não precisa de ficar nervoso, não, gente. Uma coisa aqui. Se você tiver dúvida,
quando você estiver estudando essa semana, você pode mandar as perguntas pela Rúbia, ela vai me passar e eu vou ter o maior prazer de respondê-las, tá bom? Eu só te peço para mandar as perguntas de forma sintética, né, para a gente poder facilitar, tá bom? Um abraço, gente, até mais.